gatos com o Dr. Tiago. Tudo bom, Tiago? Tudo ótimo. Hoje nós vamos estar finalizando aquele bloco. Exatamente. Hoje é a terceira e última matéria do bloco de doenças imunomediadas virais. Nós já falamos sobre FIV, a segunda foi sobre FeLV e hoje será sobre PIF, que é a peritonite infecciosa felina. Muitos criadores têm mandado e-mails para a gente perguntando algumas particularidades sobre essa doença, que realmente é uma doença misteriosa para alguns, inclusive para alguns veterinários, que para se chegar a um diagnóstico é um pouco complicado e nós vamos tentar explicar determinados meios. Tem gente que quer saber exatamente o que é, né? Exatamente. E assim, a PIF é uma doença como poucas outras, é uma doença extremamente fatal, dentro de poucas semanas, diferente da FIV e da FeLV, que o animal pode ficar durante meses e anos convivendo normalmente com essa patologia. A PIF não, algumas vezes é fatal dentro de poucas semanas. Tá? Alguns especialistas, pesquisadores, eles têm relacionado que o vírus da PIF, que é o coronavírus, é uma mutação do coronavírus entérico felino, que são os vírus presentes no intestino de alguns gatos, que é amplamente disseminado entre os gatos, levemente patogênico, não causa grandes transtornos, só que é uma mutação desse vírus entérico, causando essa doença chamada PIF, que é fatal. Nossa, é perigosa, né? Perigosa. E qual é o principal meio de transmissão? Tá. O principal meio de transmissão é através da ingestão, seja ela acidental ou não, de partículas fecais contendo esses vírus, que normalmente é feito através de bandejas sanitárias contaminadas. Os criadores, os tratadores, as pessoas, elas também atuam como disseminadores dessa patologia, através de mãos não lavadas. Pega um animal que esteja com a doença, passa para outra, através de sapatos, às vezes elas saem de um determinado local, vão para o outro e transmite para esse local, bandejas também, comedouros, bebedouros. Então a higiene, como sempre, é a primordial e o carro-chefe nisso. Os gatos também têm o hábito de se lamberem muito. Raramente há uma transmissão através dessa lambedura. Isso é bom, a gente esclarecer isso para os proprietários, porque eles acabam muitas vezes relacionando o gato lamber, o gato morder o outro e passar todo tipo de patologia. Para PIF especificamente não. Outra coisa, se a mãe tiver com a patologia, ela também pode transmitir para o filhote. Os filhotinhos já nascem? Já nascem com a peritonite infecciosa. Tá? Quando no ambiente, dentro das fezes, esse vírus pode durar até 7 semanas. Dentro dessa matéria orgânica. Então, por isso, da importância novamente da higienização e da retirada desses resíduos orgânicos. E qual é o principal sintoma que a PIF? Tá, como a FIV e a FeLV é uma doença pleotrópica, ou seja, existem inúmeros sintomas que o animal pode ter, não referindo a uma determinada patologia, mas sintomas gerais, como febre, apatia, desidratação, anemia. O animal passa a ficar num estado debilitante. Ele tem vômito também? Tem vômito, com certeza, isso. Diarreia, perda de peso. E são sintomas clínicos inespecíficos. Didaticamente, a PIF é dividida em duas principais formas: a forma aguda, a forma úmida, que é a chamada forma efusiva, onde há uma produção de determinadas substâncias em peritônio, em cavidade abdominal e cavidade torácica. E para esclarecer, o peritônio é uma membrana que reveste os órgãos da cavidade abdominal, tá? Gerando ali determinadas infecções biogranulomatosas. São grânulos de luz que acometem esse peritônio e também alguns outros órgãos, como fígado, rim, estômago. Essa forma efusiva, quando armazenada nessas cavidades, se armazenada em excesso na cavidade abdominal, começa a pressionar o diafragma.
na cavidade torácica, começa a pressionar pulmões e coração, levando a um sintoma característico chamado de dispneia, que é uma disfunção do sistema respiratório dos animais. Os animais muitas vezes passam a agonizar, ter uma agonia respiratória, levando a um grande sofrimento. A segunda forma é a chamada forma seca ou não efusiva da doença. Os sintomas basicamente são os mesmos, eles acometem peritônio também e outros órgãos, tá? Não exclusivamente peritônio, mesmo sendo essa doença chamada de peritonite infecciosa, não acomete só peritônio, mas sim outros órgãos. No entanto, não produz essa efusão, esses líquidos cavitários. O que acontece também com as pessoas devem se atentar, animais com menos de 2 anos, quando tem icterícia e mucosas pálidas, pode-se desconfiar de uma peritonite infecciosa. Tá? Então, são sintomas claros que isso sugere ao veterinário para que ele se direcione em exames laboratoriais, históricos clínicos, enfim, inúmeras outras coisas. Por que é tão complicado diagnosticar PIF? É extremamente complicado mesmo. Não é fácil para o veterinário, assim, nada fácil para o veterinário. O que acontece? O diagnóstico para PIF é um diagnóstico presuntivo. Tá? Você, através do exame, você não consegue chegar ao diagnóstico. Você tem que ter outras ferramentas para que você possa desconfiar e chegar realmente a desconfiar dessa patologia. Algumas coisas o veterinário deve ter. Ele deve primeiro conhecer o histórico clínico do animal, saber se o animal teve contato ou não com algum outro animal que teve PIF, alguma outra doença viral, se tem contato com gatos errantes. Esse histórico é importantíssimo. Além disso, deve ter como base os sinais clínicos que esse animal apresenta, como eu já falei anteriormente, a forma efusiva ou não efusiva. E além disso, ter em mãos exames laboratoriais precisos, que podem ser tanto imunofluorescência indireta, como PCR, como ELISA. Cada veterinário vai direcionar o seu criador da melhor forma possível. Mesmo com o diagnóstico laboratorial, mostrando que houve um aumento de anticorpos nesse animal, não significa que esse animal é o portador da peritonite infecciosa anferina. Ele pode ser um falso negativo. Ele pode apresentar níveis elevados de anticorpos e não ter a doença. Ao passo que você pode observar na prática clínica, alguns pesquisadores observaram que de 75% a 100% dos animais que convivem em com outros animais, numa grande população, eles possuem níveis baixos ou até mesmo médios, moderados desses anticorpos, eles estão aumentados. E por si só não caracteriza-se como um portador da peritonite infecciosa felina. Dentre essa porcentagem toda, de 1 a 5% que passa a apresentar a sintomatologia. Ou seja, resumindo, de 75% a 100% pode apresentar esses anticorpos elevados, porém de 1 a 5% realmente apresenta o curso da peritonite infecciosa felina. E esse sim é o grande candidato a tratamento, suporte, para que haja uma renovação, uma melhora nesse estado clínico. E os gatos que vivem em gatinhos têm mais chance de adquirir a PIF? Isso, assim, através de algumas pesquisas, realmente esses pesquisadores eles constataram que esses animais são mais susceptíveis a essa patologia. Eles, por estar convivendo com outros animais, pode haver uma grande disseminação entre eles. No entanto, não há diferença significativa entre macho e fêmea. Qual o mais afetado? Não existe essa diferença em si. Tá? Eles também desconfiam de uma suscetibilidade genética. Existem estudos mostrando isso também. Por que, por exemplo, gatos de raças são mais afetados por essa doença? Lógico, é difícil você ter uma resposta em relação a isso, mas
normalmente gatis ou lugares onde tem grandes concentrações, onde esses gatos onde tem essa raça um pouco mais selecionada, eles são mais suscetíveis justamente por isso, porque eles vivem num conjunto, vivem numa população, e aí a chance é maior de disseminação. Fatores como tempo de exposição a esse vírus, através do contato com alguns animais errantes, essa suscetibilidade, uma genética, essa capacidade imunológica do animal para combater essa patologia frente a essa exposição, estresse, doenças intercorrentes, tudo isso influencia no decorrer dessa patologia também. E existe algum tratamento? Como a FIV, como a FeLV, a PIF não existe na atualidade nenhum tratamento eficaz para que se elimine esse vírus, tá? Como a maioria das doenças virais, o tratamento é feito através de você dar um suporte para esse animal. Se o animal estiver desidratado, fazer uma fluidoterapia, soroterapia. Se o animal tiver uma apatia, uma perda muscular, que é um emagrecimento, uma perda de peso, você entrar com alguns estimulantes de apetite, polivitamínicos, fazer um tratamento de suporte. Alguns protocolos que alguns veterinários têm fazendo, eles estão utilizando basicamente algumas drogas anti-inflamatórias para diminuir dor, para aumentar o apetite desses animais. Eles estão utilizando também algumas drogas imunossupressoras para também ajudar a combater essas doenças piogranulomatosas. É importante que o veterinário faça também um monitoramento semanal e constante desses animais, para que você possa observar se ele está perdendo peso gradativamente, se ele está piorando clinicamente, e dependendo do quadro, se o animal estiver agonizando, estiver num estado crítico, deve-se pensar realmente na eutanásia. Tá? E como podemos fazer uma prevenção assim da PIF? Tá. Mas justamente igual a FIV e a FeLV, nós temos que ter alguns controles em mente sempre. Tá? Sempre eu falo para separar os animais em lotes, nunca deixar os filhotes junto com o resto da população, que são animais com um sistema imunológico um pouco mais deprimido, não tão fortalecido como os adultos, então deve-se separá-los. Os animais que estão chegando devem ser mantidos em quarentena, eles devem ser testados sorologicamente. Outra coisa importante, que eu sempre falo, medidas rigorosas de higiene, tá? Desinfecção de mãos, de gaiolas, de bebedouros, de comedouros, de bandejas sanitárias, tudo isso é importante. Desinfetantes à base de amônia quaternária, água sanitária, são excelentes produtos para atuar nesse meio. Outra coisa importante, manter uma nutrição em ótimo nível. O animal bem nutrido é um animal que vai estar com o sistema imunológico bem mais elevado. Sim. Você acaba evitando a geração de estresse, isso é importante também. E também evitar sempre a superpopulação. Sempre é importante que há essa divisão em lotes e que os animais possam viver num ambiente adequado. Sim, isso é importante. E qualquer dúvida que tiver, basta escrever para a gente, nós esclarecemos da melhor forma possível para vocês as dúvidas. É uma doença complicada, mas que com determinadas, se vocês tiverem prevenção, ter medidas adequadas, isso não vai entrar na criação dos gatis e das ONGs e das grandes criações. Isso é importante, né? O criador deve sempre ficar atento, né? Exatamente. E nós vamos ficando por aqui, né, Thiago? Exatamente. Encerramos o bloco. Isso. Então, você já tem um segundo bloco? Já temos o segundo bloco, que de doenças respiratórias, basicamente rinotraqueite, cálice-vírus e clamidiose. Que eu acho que vai ser bem esperada, né? Que são as principais patologias que estão dentro das vacinas. Sim. E assim, as pessoas vão entender o porquê que a gente vacina para essas patologias. Porque utiliza a V3 ou a V4, a V5 e atualmente a V6. Então nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, gente. Obrigada.